todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar como responder uma questão dissertativa argumentativa da Banca Vunesp, que é uma pergunta. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para o concurso de Santo André, no qual a maioria dos cargos terão redações, eu tenho apostila para o cargo de professor de educação infantil e fundamental 1, R$ 30, professores especialistas, o PEB 2, valor também R$ 30, e para os dois cargos de nível médio, auxiliar administrativo escolar 2, R$ 20, e o agente de desenvolvimento infantil, também R$ 20. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo meu telefone WhatsApp para compra das apostilas. Forma de pagamento Pix ou depósito bancário. É em PDF, eu mando por e-mail ou por WhatsApp. No caso das apostilas de PEB 1, né, PEB 2 e também para o ADI, as três têm na apostila a parte da dissertativa, que eu ensino como fazer a dissertativa, quais são os critérios de correção da VUNESP, inclusive já tem vídeo aqui no canal com os critérios de correção, e também um exemplo de uma redação da VUNESP. Inclusive, eu já fiz um vídeo daquele tema que está na apostila, só que aquele tema, ele não era uma pergunta, que lembra que era da eutanásia. Eutanásia entre a liberdade de escolha e o direito à preservação da vida. Aquele tipo de redação não era uma pergunta, mas sim para você argumentar sobre os dois. Aqui, quando tem um ponto de interrogação, é uma pergunta. E geralmente as provas da VUNESP dos últimos anos está vindo assim, com uma pergunta. E como é que eu posso responder uma redação assim que é uma pergunta? Eu peguei aqui como exemplo a última prova de PEB 1 da Prefeitura de Jundiaí de 2021, que foi da Banca VUNESP, teve redação dissertativa argumentativa. Inclusive, esse concurso eu passei, fui convocada, só não assumi porque é muito longe para mim. A redação do Jundiaí não é igual ao Santo André, que vale 100 pontos. Lá, a redação valia apenas 20 pontos. Porém, eu fiz a nota 16, que equivale a 80% da nota final, que do máximo que era 20. Então, eu tirei uma boa nota em Jundiaí. E eu vou mostrar para vocês como eu respondi essa redação, que é uma pergunta. Mas antes, eu vou ler aqui com vocês os textos motivadores. Então, vamos lá para o texto 1. A questão de votar como um direito ou um dever vem ganhando a atenção de cientistas políticos, dos políticos e filósofos nestes tempos de crise do sistema democrático, principalmente em países desenvolvidos. Na maioria dos países, votar ou não votar é um direito adquirido pelo cidadão. Nesse caso, não votar não implica punições ou sanções para o eleitor, como não poder tirar passaporte ou carteira de identidade, como acontece no Brasil, onde o voto é obrigatório. Esse texto foi retirado do autor José Rodrigues Filho. Votar é um direito ou um dever. Texto 2. Na realidade, o voto é mais do que um direito, é um compromisso de cidadania, portanto, é um dever. O compromisso do eleitor, como cidadão, é o de ser criterioso na sua escolha. Ele não está escolhendo este ou aquele por ser mais simpático, por ser seu amigo, porque tem um aparente bom discurso. O eleitor tem o poder, dever de escolher o candidato que tenha, sobre todos os aspectos, o melhor preparo para administrar o interesse público. Nessa perspectiva, o direito de escolha por parte do eleitor é um compromisso vinculado aos interesses da sociedade. Texto de José Carlos Robaldo, votar é um direito de cidadania. E o texto 3, existe alguns argumentos sustentados pelos defensores do voto obrigatório. Segundo essas pessoas, o ato de votar constitui um dever, não um mero direito. A essência desse dever está na ideia da responsabilidade que cada cidadão tem para com a coletividade ao escolher seus mandatários. Além disso, a eleição, em que a maioria dos eleitores vota, é de legitimidade incontestável, tornando-a insusceptível de alegação pelos derrotados nas urnas de que o resultado eleitoral não corresponde à vontade dos eleitores.
Ademais, a participação constante do eleitor no processo eleitoral torna-o ativo na determinação do destino da coletividade a quem pertence, interferindo, desse modo, nas prioridades da administração pública, ao sugerir, pela direção de seu voto, aos administradores e parlamentares quais problemas devam ser discutidos e resolvidos. Por outro lado, existem alguns argumentos sustentados pelos defensores do voto não obrigatório, o qual é adotado por todos os países desenvolvidos e de tradição democrática. Para essa corrente, o voto facultativo significa a plena aplicação do direito ou da liberdade de expressão. Caracteriza-se mais como um direito subjetivo do cidadão do que um dever cívico, e, para ser pleno, esse direito deve compreender tanto a possibilidade de se votar, como a consciência determina quanto à liberdade de abster-se de votar sem sofrer qualquer sanção do Estado. Para os defensores do voto facultativo, um número elevado de eleitores que são obrigados a ir às urnas vota em branco ou anula seu voto como protesto ou por dificuldade de exercer o ato de votar em função das limitações de compreensão do processo eleitoral. O eleitor que comparece às urnas contra a vontade apenas para fugir às sanções previstas pela lei, como a não emissão de passaportes, não está praticando um ato de consciência. Nesse caso, ele tenderá muitas vezes a votar no primeiro nome que lhe sugerem, votando em um candidato que não conhece. Texto de Paulo H. Soares, vantagens e desvantagens do voto obrigatório e do voto facultativo. Com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, então não é para tirar partes aqui do texto, nem cometer plágio, é os seus argumentos e seus conhecimentos, escreva uma dissertação empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. O voto nas eleições é um direito, é um dever? Então, aqui é uma pergunta e você tem que responder e você tem que se posicionar. Para você, é um direito, é uma liberdade de escolha ou é um dever? É obrigado a votar, pronto, acabou. Para responder uma redação assim, a gente pode utilizar algumas estratégias, como, por exemplo, ao responder uma redação argumentativa, dissertativa, que é uma pergunta, você deve seguir a mesma estrutura básica comum da redação argumentativa, igual aquela que eu fiz da eutanásia, não muda. A única questão é que você de cara tem que responder a pergunta, que é já o seu posicionamento, e sustentá-la até o fim, e na sua conclusão você continuar respondendo a pergunta. Então, se lá na introdução eu falei que era um direito, eu não posso na minha conclusão falar que é um dever, senão eu entro totalmente em contradição e eu posso ser até zerada na minha redação. Para isso, comece a introdução apresentando a pergunta e contextualizando o tema em discussão. Então, você tem que contextualizar o tema e garantir as palavras de todo o tema. Lembra? Para ganhar ali já 3 pontos aí com a VUNESP. Em seguida, apresente sua resposta à pergunta de forma clara e objetiva. Então, a conclusão é só para ter uma ideia do seu posicionamento, não é para você começar a já dissertar. Isso você vai deixar os detalhes para o seu desenvolvimento, indicando os argumentos que você utilizará para defendê-la, que vai ser a defesa, vai se desenrolando a partir do desenvolvimento. No desenvolvimento, apresente seus argumentos de forma ordenada e coesa, de modo a sustentar sua resposta à pergunta. Então, o desenvolvimento continue sustentando o que você respondeu dessa pergunta, lá na introdução. Utilize exemplos, dados, fatos e referências para embasar sua argumentação. Então, a sua argumentação não pode partir só da sua opinião pessoal. Lembra que você vai escrever até em terceira pessoa e precisa estar embasado, seja notícia, dados históricos, pesquisas, afins. Mas tome cuidado para fazer citações. Se você não sabe citar corretamente, não cite. Na conclusão, faça uma síntese, então um resumo de tudo que você apresentou na introdução e no desenvolvimento, reafirmando a sua resposta, então não mude sua resposta à pergunta, apresentando uma proposta de solução ou uma reflexão final sobre o tema. Como a VUNESP não obriga a dar uma solução na redação, então esquece essa questão de solução que você vai acabar se enrolando. Faça apenas uma reflexão final sobre o tema, ligando a conclusão ao seu desenvolvimento, certo?
E lembre-se de que ao responder uma redação argumentativa dissertativa, que é uma pergunta, é fundamental que você demonstre um posicionamento crítico e reflexivo, bem como apresente uma argumentação clara e bem fundamentada. Então, você pode escrever um texto simples, porém tem que ser crítico, tem que ser reflexivo, não pode ser algo genérico, enchendo linguiça, porque não vai colar para a VUNESP, você vai perder pontos, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como eu respondi a minha redação. Lembrando que eu coloquei aqui introdução, desenvolvimento, conclusão, mas você não vai fazer isso na hora da sua prova. Eu só coloquei aqui para ficar mais claro o texto para vocês e como eu estruturei. Então vamos lá. O voto nas eleições é um direito ou um dever? Então, na minha introdução, eu coloquei assim: sobre o voto nas eleições ser um direito ou um dever. Então, aqui eu já garanti 3 pontos, porque eu coloquei as palavrinhas aqui do tema. Isso aqui eu já falei com vocês aqui no canal em outros vídeos sobre redação da VUNESP. Vírgula, é possível afirmar que é um direito dos cidadãos. Então, de cara, eu já respondi a pergunta, que é um direito. O voto não deveria ser obrigatório, porque é um direito. Então, direito, a pessoa tem liberdade de querer exercer esse direito ou não, né? Todavia, a população deveria reconhecer a importância desse ato para o exercício da cidadania. Então, por mais que a pessoa tenha, né, a liberdade de votar ou não, ela pelo menos precisa conhecer e ter consciência da importância do voto para ter essa tomada de decisão de votar ou não, né? Aqui no desenvolvimento, eu vou desenrolando aqui a minha introdução. Aqueles que defendem que o voto é um direito argumentam que ele é uma forma de garantir a participação democrática na escolha dos representantes do povo. Nesse sentido, então, eu estou usando aqui um conectivo para ligar ao meu tópico frasal, que é essa parte aqui, que eu estou falando sobre o voto é um direito, porque se argumenta que ele é um direito. Nesse sentido, cada cidadão deve ter a liberdade de escolher se quer ou não exercer o direito de votar. Ponto final. Além disso, outro conectivo aqui. O voto é uma ferramenta fundamental para a garantia de direitos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Daí, no próximo parágrafo, eu também vou falar da outra questão, que é da obrigatoriedade, mas sem cair em contradição. Então, vamos lá. Por outro lado, há quem defenda que o voto é um dever, pois é uma forma de exercer a cidadania de forma plena e contribuir para o aperfeiçoamento do sistema democrático. Essa visão ressalta que o não comparecimento às urnas pode representar uma negligência com as responsabilidades cívicas e sociais do indivíduo. Daí eu coloquei outro ponto, que é a questão do dever. Daí eu venho com o terceiro parágrafo desse desenvolvimento, para explicar novamente por que é um direito para eu não cair em contradição. Então, vamos lá. No entanto, é importante destacar, ó, que eu coloco, no entanto, já sendo contrário ao parágrafo anterior. Eu só coloquei aí ao outro lado da história, né, que é o caso é o dever, mas eu continuo com a minha tese, que é um direito. Então, vamos lá. No entanto, é importante destacar que tornar o voto obrigatório pode gerar uma série de consequências negativas. Daí eu tenho que justificar aqui quais são essas consequências. Se eu colocar só consequências negativas e não dar exemplos, eu vou perder ponto aqui também. Então vamos lá, ponto final. Em muitos casos, eleitores que são obrigados a votar acabam escolhendo candidatos sem conhecimento prévio sobre as suas propostas ou sobre o seu histórico. Ponto final. Além disso, o voto obrigatório pode gerar uma sensação de obrigação e de falta de liberdade, levando a uma possível descrença nas instituições democráticas. Daí, na minha conclusão, eu coloquei: diante do exposto, é possível concluir que o voto nas eleições é um direito. Então, se eu comecei lá na minha introdução e ao longo do meu desenvolvimento eu coloquei que era um direito, na conclusão eu não posso falar que é um dever. Então, eu coloco aqui que é um direito. Diante do exposto, é possível concluir que o voto nas eleições é um direito que deve ser exercido pelos cidadãos, vírgula, mas não deve ser obrigatório. É importante que os indivíduos compreendam a importância de exercer a sua cidadania, como eu falei lá na introdução, e participar ativamente das eleições. Todavia, essa escolha deve ser livre e consciente,
para que o processo democrático seja fortalecido e os direitos dos cidadãos sejam garantidos, igual eu falei lá na introdução sobre o exercício da cidadania, certo? E aqui fecha a conclusão e também termina a redação. Eu respondi de maneira bem simples, não precisei fazer nenhuma referência, não usei parte dos textos motivadores, mas usei as ideias dos textos para embasar os meus argumentos com as minhas próprias palavras, certo? E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos até a data da prova de Santo André, respondendo mais redações dissertativas, argumentativas da VUNESP, eu vou trazendo aí para o canal. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo, porque eu estou vendo que o pessoal aí nos grupos, até mesmo na visualização desse tipo de vídeo, parece que o pessoal não está muito interessado, ou não está estudando. Deixa aqui nos comentários se você está estudando redação, ou se você vai deixar para o final. Acho assim que é importante você, nem que seja uma vez na semana, treinar sim redação, estudar redação, não deixar para treinar, para estudar redação na reta final aí da prova de Santo André. É importante você começar a se preparar desde já, mesmo porque em Santo André a redação vale 100 pontos, então pode fazer toda a diferença na sua classificação final. E também, mais uma vez, lembrando que eu estou trabalhando aí com correções de redação. Uma redação eu corrijo por R$10, o pacote com 3 custa R$20, é só me chamar no WhatsApp que está no comentário fixo aqui no vídeo, o meu telefone, o WhatsApp. E eu passo os temas para vocês fazerem a redação e eu faço a devolutiva com a correção, ou se vocês já fizeram algum texto, porque vocês estão treinando e querem que alguém corrija, eu também faço a correção, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!